Olá, queridos irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Aqui quem está falando é o pastor William. E o tema da nossa reflexão hoje está lá em João 11:25, quando Jesus Cristo ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Eu gostaria de falar um pouco para vocês a respeito desse versículo aqui. Esse versículo, queridos irmãos, ele nos garante que a morte, ela não é o fim da vida de um cristão, mas que a morte, ela é um recomeço glorioso para a vida de um cristão. Jesus Cristo, ele nos garante que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E é interessante como que isso transforma a forma como que eu e você, como que todos nós enxergamos a vida e também enxergamos a morte. A morte não é o fim da vida de um cristão. É interessante que certa vez o apóstolo Paulo, ele falou lá em Filipenses 1:21. Ele disse: "Olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Ou seja, enquanto eu estiver vivo, eu vivo para Cristo, eu glorifico o nome de Cristo. E a morte para mim não é um fim desse ato de glorificar a Deus, mas a morte para mim é um lucro. Por quê? Porque eu estarei ao lado daquele a quem eu glorifiquei todos os dias da minha vida, através de ações, através de bons testemunhos, através da proclamação do Evangelho. Então isso significa também que enquanto nós estivermos aqui, nós devemos o quê? Glorificar o nome de Deus. E quando a gente partir dessa, e é interessante que tem o ditado, partir dessa para uma melhor, nós entramos na plenitude da presença do nosso Senhor, tá? É interessante que a ressurreição de Jesus Cristo, ela é o quê? É a garantia de que a morte, ela não tem a palavra final sobre a nossa vida, porque Jesus Cristo fala: "Olha, eu sou a ressurreição", Jesus Cristo fala: "Eu sou a ressurreição e a vida." Ou seja, Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Jesus Cristo é vida, e vida em abundância, vida em sua plenitude. Ou seja, ainda que um dia a morte nos alcance, nós temos a certeza de que nós somos vitoriosos sobre a morte, porque o sangue daquele que venceu a morte está derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, que Deus te abençoe e que nós possamos viver esta vida que o Senhor nos deu para a glória única e exclusiva dele. Um abraço.